De onde vem a concepção do catolicismo de que Jesus é Deus? Há alguma passagem nos evangelhos que permita essa referência ou essa inferência? Sim, existe. No último dos sermões de Jesus, chamado Sermão do Cenáculo, que a gente chama de Conversa da Santa Ceia, Jesus tem um diálogo com os discípulos, eu acho que está no início do capítulo 14 de João. Ele diz assim, que ele iria para o Pai. Jesus diz, eu vou para o Pai. Aí, Felipe, que é um dos 12, vira-se para ele e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. É aí, neste momento, que aparece a frase. Jesus diz assim, como que tu me pedes para que te mostre o Pai? Não tenho eu estado o tempo todo convosco? E não sabeis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, porque eu e o Pai somos um? Aí, nesse momento, plim! Ora, se eu e o Pai somos um, então Jesus é Deus. É esta passagem que leva boa parte da cristandade, não é só o catolicismo, boa parte da cristandade, a considerar que Jesus é a encarnação do Criador do universo. E há quem questione, a doutrina espírita ela não abraça essa ideia. Ela considera que Jesus é um espírito, claro, muito mais evoluído que nós, mas não é Deus. E se baseia no quê? Se baseia nas outras diversas frases do Evangelho em que ele ora para o Pai, foi o Pai que me enviou. Em todas as demais passagens, o Pai é alguém e ele é outro alguém. Os dois não são a mesma coisa. Somente nesta passagem é que ele diz, eu e o Pai somos um. Aí você diz, não, mas aí se ele falou, está dito. Mas só que nesse mesmo discurso, um pouco mais à frente, Jesus ora pelos discípulos e diz assim, Pai, eu rogo-te por eles, para que eles sejam um contigo como eu sou. Então, se eu for achar que Jesus é Deus, então os discípulos também são, porque eles são um com Deus. E o entendimento que a doutrina espírita tem para essa ideia de que eu e o Pai somos um, não é um como pessoa, é um enquanto identidade de pensamento. Para o nosso grau de evolução, Jesus é a representação mais perfeita daquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. Então é como se, para nós, Jesus fosse a perfeita expressão da vontade do Criador. Mas ele não é o Criador. Ele consegue traduzir de maneira muito clara o pensamento do Criador. Trazendo uma comparação grosseira, você de repente tem uma filha que é adolescente, ela quer ir para uma festa. E ela sabe que o pai é mais permissivo que a mãe. Aí ela vai no pai, pai, deixa eu ir para a festa. Ô, minha filha, tá bom, vai. Porque ela sabe se ela for pedir para a mãe vai dizer que não. Então ela pede para o pai. Mas se quando ela pede para o pai diz, não, você não vai. Ela vai na mãe, a mãe, não, você não vai. Ou o pai diz que sim, a mãe diz que sim. Os dois concordam na mesma maneira de como educar o filho. Nesse sentido, o pai e a mãe são como se fossem um. Mas o pai é o pai e a mãe é a mãe. São duas pessoas, inclusive cheias de defeitos. Mas eles têm uma ótica de como educar assemelhada. E a menina não consegue enxergar diferença. É como se o pai e a mãe fossem apenas um. E só para terminar, nesse mesmo discurso, naquela hora, ele está falando com Felipe, ele diz assim, eu vou para o Pai. Aí Felipe vai fazer aquela pergunta, ele diz, mas se me amardes, fareis as obras que eu faço, ou seja, a gente vai chegar a fazer o que ele faz. Então, a gente vai chegar a ser Deus, porque ele diz, fareis as obras que eu faço. E aí Jesus ainda diz mais,
fareis as obras que eu faço, e até maiores do que essa. Então a gente passou de Deus. Porque se Jesus fosse Deus, e se eu fosse fazer as obras que ele faz, eu seria Deus, e se eu fizesse obras maiores do que tu fazes, eu seria maior do que Deus. Então aqui a gente está entendendo o princípio da evolução. Um dia, chegaremos a ser um espírito crístico, e um dia nós conseguiríamos atravessar para além do grau de evolução, vai demorar, que Jesus se encontra. Então, para nós da doutrina espírita, o pensamento de Jesus e o de Deus para o nosso grau de evolução não tem diferença de um para o outro. Eu vou só botar só mais uma imagem. É o seguinte, imagine que você está em pé num trilho de trem. O trilho esquerdo é Jesus e o trilho da direita é Deus. Quando você olha no horizonte, você diz, os dois são um. Porque os trilhos vão e se encostam lá na frente, você diz, não, eles são a mesma coisa. De uma certa distância para frente, você não vê separação. Então, a evolução de Jesus é tão grande que ele e Deus é como se fosse a mesma coisa. À medida que você vai andando, que você vai evoluindo, não é o que acontece, mas se Jesus ficasse parado, haveria um momento que você diria, mas tem uma diferença assim, olha. Só que a gente evolui, Jesus evolui, a gente evolui, Jesus evolui. Aí eles estão sempre lá no horizonte juntos, como se fossem um trilho só. Por isso, Jesus é para nós a melhor expressão da vontade de Deus.